mobilização e oxidação dos ácidos graxos de cadeia longa. Esse processo é conhecido como lipólise e beta-oxidação. Para entender esse processo, nós podemos então verificar isso nessa figura. O que nós temos inicialmente? No canto de cá, tecido adiposo branco, onde você vai retirar essa gordura, ou triglicerídeo, a fim de obter o ácido graxo. Aqui nós temos então uma célula. Dessa célula, nós temos a membrana plasmática ou celular, nós temos o citoplasma ou citosol. Dentro desta célula, nós podemos destacar então a mitocôndria. A mitocôndria tem uma membrana externa, chamada membrana mitocondrial externa, e essa mitocôndria tem uma membrana interna, lembra? Aquela que faz cristas mitocondriais, ela é chamada de membrana mitocondrial interna. MME, MMI. Entre essas duas membranas você tem um espaço, e esse espaço é chamado de espaço intermembranas, então é o nosso EI. E aqui dentro, então, onde vai acontecer realmente a geração de ATP a partir do ácido graxo. Aqui nós temos, então, a matriz mitocondrial. O nosso processo, então, de discussão começa no tecido adiposo, no adipócito, que tem um receptor que vai reconhecer um hormônio, desse tipo de hormônio catabólico. Quais são os candidatos? Nós podemos, então, pegar um hormônio chamado de cortisol. O cortisol você estudou como sendo o hormônio do estresse produzido pelo córtex da glândula suprarrenal, também chamado de glândula adrenal. Esse hormônio, então, vai se ligar num receptor nessa célula adiposa e vai promover, então, a lipólise. Outros candidatos, nós podemos ter o glucagon. As células alfa do pâncreas, alfa das ilhotas de Langerhans pancreáticas, produzem um hormônio chamado glucagon. O glucagon é aquele hormônio apelidado com o hormônio do jejum do estado pré-absortivo. Esse hormônio, então, pode se ligar a seu receptor específico, cada um tem o seu receptor específico, mas ele é um hormônio catabólico promovendo a lipólise. Nós podemos também colocar aqui uma categoria chamada catecolaminas. Das catecolaminas que vai nos interessar, chama-se EP, a nossa epinefrina ou adrenalina, e nós temos o nosso NE, que é a nossa norepinefrina ou noradrenalina. Também vamos ter uma ligação com receptores específicos a ponto de produzir uma lipólise. Vamos ver como é que funciona o processo então de lipólise. Você tem aqui o nosso receptor específico para cada hormônio e a partir dali você gasta energia, ATP, para produzir AMPC. O AMPC é o adenosina monofosfato cíclico, AMP cíclico. Uma série de cascata metabólica, já que ele é considerado o segundo mensageiro, você consegue produzir então uma proteína quinase B, é o PKB. A partir da proteína quinase B, você consegue estimular então, finalmente, uma enzima conhecida como LHS, o nosso hormônio sensível, no caso, uma lipase hormônio sensível. Ela vai ser sensitiva aos hormônios catabólicos, ao ponto de fazer então um TG, triglicerídeo, se transformar em AG, ácido graxo. Quem faz isso? Lipase hormônio sensível. Então essa é a rota para você fazer um processo conhecido como lipólise. Lipólise. O que seria a lipólise? É a lise, a quebra do lipídio do tecido adiposo, ou simplesmente a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo. Lembrando que o ácido graxo não fica livre, né? Ele vai ter que se ligar a uma albumina e fazer um ácido graxo livre. É uma lipoproteína bastante simples. O ácido graxo ligado à albumina sérica, formando o ácido graxo livre. A partir daqui, então, nós podemos enxergar como é que eles serão captados por uma célula, inclusive a célula muscular, e como é que eles serão oxidados na mitocôndria desse tecido muscular. O ácido graxo, então, ele vai ter algumas portas de entrada. Por exemplo, 1, 2,
3 e 4. Vamos começar daqui para baixo então. Você tem um ácido graxo livre, ácido graxo ligado à albumina. Você libera a albumina, ela não entra, ela permanece no sangue para transporte de outros mecanismos lipídicos ou hormônios. A albumina participa do processo de transporte de alguns hormônios, mas o ácido graxo atravessa diretamente a membrana e chega então no seu citosol. Isso acontece porque a membrana é bicamada lipídica, tem lipídios, então nós temos aqui um processo de afinidade lipídica, um processo lipofílico. Por afinidade lipídica, você tem o número 1, ou primeiro, passagem do ácido graxo para o citosol, atravessando a membrana plasmática ou celular. Num segundo processo, numa segunda etapa, você ainda pode pedir auxílio para o FABP-PM. Que proteína é essa alocada na membrana que permite esse transporte? Nós temos então uma proteína de ligação de ácidos graxos ligados ou acoplado à membrana plasmática. O FABP-PM vai permitir então essa captura, essa manipulação de um ácido graxo do sangue para dentro de uma célula que futuramente será oxidado. Uma terceira possibilidade é através do CD36-FAT. Quem é ele? É uma translocase de ácidos graxos ligada a um grupo de diferenciação 36. CD36-FAT permite então a captura do ácido graxo novamente para o citoplasma dessa célula sendo estudada. Uma quarta possibilidade é através do FATP. Quem é ele? É uma proteína de transporte ou transferência de ácidos graxos, FATP. Você também consegue que o ácido graxo esteja presente aqui. Dentro do citoplasma existe mais uma proteína de transporte, então os ácidos graxos, assim como no sangue, eles não ficam livres. Para não ficar livre, todos eles vão se ligar então em uma proteína de transporte, conhecida como FABPC. Observem que este é parecido com este. A diferença é que este é uma membrana plasmática e este é um C de citoplasmático ou citossólico. Então nós temos uma proteína de ligação de ácidos graxos citoplasmático. Agora sim, você tem então a liberação do ácido graxo dessa proteína. Ele precisa ser ativado. Como assim ativado? Sim, esse ácido graxo precisa ser convertido em acil-CoA graxo. O acil-CoA graxo, acil-coenzima graxo, é a nossa gordura ativada, quase pronta para ser queimada. A enzima que faz isso é uma acil-CoA sintetase, ela permite a formação deste. Agora você consegue fazer isso, ó. O acil-CoA graxo vai interagir na membrana mitocondrial externa com a chamada CAT1, e aí você então libera CoA-SH e você consegue fazer então a entrada do acil no espaço intermembranas. Para tanto, do lado de cá, você teve o acil, aliás, carnitina, e você tem aqui o acil. No lado do espaço intermembranas, você tem uma combinação da carnitina com o acil, a fim de formar acil-carnitina. Então vamos retomar para lembrar quem é esse CAT. Esse CAT preso na membrana mitocondrial externa é chamada de carnitina aciltransferase 1. Ela é também conhecida em alguns livros como CPT1, carnitina palmitoil transferase 1. Então a CAT1 ou CPT1 faz essa relação, essa conversa entre o acil-CoA graxo para você capturar o acil, o CoA fica lá do lado de fora, enquanto que a L-carnitina, conhecida L-carnitina, no espaço intermembranas, faz a combinação com o acil, formando a acil-carnitina. Isso chama-se romper obstáculos. Você não consegue pegar o triglicerídeo e enfiar dentro da mitocôndria.
você diminui ele em ácido graxo. Mas o ácido graxo precisa ser pronto, então ele precisa ser ativado. E aí você manda ele para o lado de lá. No espaço intermembranas, acontece o seguinte: você pega o acil-CoA, o acil-carnitina, e você interage com a CAT2 e o CACT. Agora você tem acil-carnitina, libera a carnitina e o acil vai entrar para a matriz mitocondrial. Como é que esse processo acontece? Você tem a participação do lado de cá, CAT1, e a interação de volta com CAT2, CACT. Quem é o CAT2? Carnitina aciltransferase 2, também conhecido como CPT2, carnitina palmitoil transferase 2. Tem a participação auxiliar, então, do CACT. Quem é o CACT? Carnitina acilcarnitina translocase. Então, alguns livros trazem simplesmente translocase. Finalmente, então, você acaba recebendo de novo o CoA. E aí você faz, então, acil-CoA graxo. Esse processo todo de romper obstáculos e permitiu carrear toda essa gordura, esse ácido graxo, através de todas as membranas, para finalmente entrar aqui na matriz mitocondrial, onde você consegue fazer então o processo de oxidação. Relembrando que este processo aqui chama-se lipólise. E esse processo aqui que tem 1, 2, 3, 4, isso aqui chama-se translocação. Isso aqui é uma translocação pela membrana plasmática. E para passar pela mitocôndria, pela parte 1, primeira camada, e a 2, a externa e a interna, ó, externa e interna, esse processo todo também é uma translocação. Só que é uma translocação a nível mitocondrial e uma translocação pela membrana, e este processo é uma lipólise. Agora a questão é, e cadê a beta-oxidação? Pois então, a beta-oxidação está aqui, dentro da matriz mitocondrial. Como é que o processo acontece? Você pega o acil-CoA graxo e você quebra ele, várias possibilidades, onde você faz substâncias como hidroxi, acil-CoA. Inicialmente você fez também, ou no meio do caminho, enoil-CoA. Você produziu substâncias como ceto-acil-CoA e ele vai seguindo sua rota metabólica, até que finalmente, então, você obtém algo conhecido nosso, acetil-CoA. O acetil-CoA, você lembra, ele vai rodar no nosso ciclo de Krebs. Você vai combinar ele com a CONT, lembra a nossa CONT? Cadeia oxidativa mitocondrial transportadora de elétrons, e você vai obter então o nosso ATP a partir do ácido graxo. Agora que interessante, esse processo de oxidação depende do tamanho do ácido graxo, por isso a nossa aula inicial, para você perceber que tem ácidos graxos cadeia curta, média, longa e muito longa. Porque, digamos que você pegue o ácido palmítico, ele tem 16 carbonos. Você vai quebrar ele em várias etapas e finalmente você obtém o acetil-CoA, que tem 2 carbonos. Desses 2 carbonos você gera o ATP, só que agora sobraram 14 carbonos. O que você faz então com a beta-oxidação? Então você vai quebrar ele sempre no carbono beta. Você agora tem 14 carbonos que novamente viraram acil, enquanto liberou acetil. E esse acil vai fazer hidroxiacil, enoil, cetoacil, e assim ele vai indo até finalmente os teus 14 carbonos se transformarem em 12. Tá, mas cadê os outros 2? Acetil, ATP. Agora os teus 12 carbonos fizeram todo o processo desde acil novamente, essa rota cíclica, e você tem 10 carbonos. 10 carbonos, porque 2 estão aqui. Você continua a rota. 8 carbonos. 6, 4, 2. E aí você
completamente, então conseguiu degradar e fazer geração de ATP. Veja, se você falar um cara que tem 22 carbonos, 24 carbonos, então você vai ter ali 20, 18, 16, 14 e assim vai indo. Então, quanto maior for a cadeia de carbonos desse lipídio, com certeza o processo de oxidação em sequência vai ser bastante longo. Mas se você pegar um ácido graxo de cadeia curta e média, será que ele faz um processo assim? E é aí que nós temos que cuidar. Se você pegar um ácido graxo de cadeia curta e média, olha o que eles fazem. Você pega então o ácido graxo de cadeia curta e o ácido graxo de cadeia média. Eles vão atravessar então, como nós vimos, e quando eles chegarem na mitocôndria para oxidar, eles não pedem autorização para CAT1, eles não pedem autorização para CAT2 e eles geram diretamente ATP. Então vamos pensar no nosso óleo de coco, que é um triglicerídeo de cadeia média. Por que o pessoal fala então que de repente o óleo de coco emagrece? Cuidado, o óleo de coco não emagrece. O óleo de coco pode ser uma boa opção se você usa na cozinha, cozimento de alimentos. Porque como o óleo de coco tem bastante gordura saturada, você, sob aquecimento, você não produz a nossa gordura trans, porque ele tem uma grande quantidade de, entre carbonos, ligação simples. Então, se você mexer naquela questão do cis e trans que a gente estudou, você não faz o trans sob aquecimento. Mas e a questão do óleo de coco emagrecer? Veja, o óleo de coco, ele entra e ele passa rápido e gera ATP sem necessidade de carnitina. Mas isso é sinônimo de emagrecimento? Não. Isso é sinônimo de que, porque ele é muito pequeno, ele facilmente entra e facilmente gera energia. Mas não significa que seu metabolismo ficou acelerado por causa desse processo. Significa que ele é pequeno. E sendo pequeno, ele oxida mais facilmente. Se você pensar num indivíduo desnutrido, um indivíduo que necessite dessas situações, talvez o uso de um cara extremamente pequeno seja interessante para o paciente desnutrido por uma geração de energia bastante rápida. Já que as gorduras saturadas de cadeia longa necessitam de quilomicron, necessitam de micela de sal biliar, necessita pedir autorização para CAT1 e CAT2, enquanto que cadeia curta e média não necessita desse tipo de situação. Fechamos então finalmente a chamada beta-oxidação dos ácidos graxos de cadeia longa, uma explicação curta sobre de cadeia média e cadeia curta e o processo de lipólise. Você verdadeiramente consegue emagrecer se você conseguir fazer lipólise e conseguir queimar. Não adianta você promover uma lipólise e não queimar. Isso significa que você precisa se movimentar. Então, além de olhar a nossa aula sobre lipídios, oxidação e liberação, você precisa aí levantar da cadeira, agora que escreveu bastante, se movimentar um pouco. Vamos fazer um pouquinho de lipólise e beta-oxidação para conseguir um processo de sucesso na queima de gordura. Então, era isso por agora. Até mais, abraço!